Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast, um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação em nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer compreender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou nas redes sociais. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Services. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Visor Podcast. Olá, você que nos acompanha na nossa minissérie aqui do Visor Podcast. Nesse episódio, vamos dar continuidade de um assunto que falamos no episódio anterior, que é o Well Architect Framework, agora numa modalidade Review. Entender qual a importância disso dentro do seu ambiente, como você pode se beneficiar do seu negócio, revisitando todas as melhores práticas com o time correto. Bem, nesse episódio eu também conto com a participação de 2 arquitetos de soluções em cloud. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ferro. Legal. Jean, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Legal, vamos nessa. Pessoal, a gente falou no episódio anterior sobre os principais conceitos do que é, de fato, um framework baseado na arquitetura e quais são os principais benefícios. Foram 5 pilares bem interessantes, que agora a gente tem que entender exatamente o que é e para que serve o review. Revisitar é só rodar um checklist de novo e tá tudo certo para ver se os indicadores estão certinhos ou tem algo melhor? Bom, a ideia do review é poder posicionar a empresa, né, e o cliente sobre como está o workload dele nesses 5 pilares. Então, mais do que deixá-lo constrangido ou mal em relação a isso, é dizer assim, olha, esse aqui é o seu nível de maturidade atual. A gente pode trabalhar aqui alguns critérios para alcançar um melhor avanço nesse nível de maturidade e não precisa necessariamente de uma vez eu alcançar a perfeição, né? Nem o objetivo do review não é esse de deixar o workload perfeito, mas é de melhorar o workload, por isso que é um review, e aí eu posiciono, entendo quais são os riscos e quais são aqueles itens que são essenciais para que sejam tratados naquele momento. Dado que a tecnologia é uma coisa fluida e a nuvem ela cresce todo dia, sim, se eu fizer um review daqui 3 meses, pode ser que o status dele seja completamente diferente de ontem. Então, o review é um organismo vivo, né? Eu estou fazendo um review sobre algo que está evoluindo. O código está em pleno desenvolvimento. Então, o review ele nunca vai ser único e eterno. Ele vai ser uma coisa que vai ser feita periodicamente e que vai trazer a situação do workload naquele momento. E aí, a partir disso, se entende quais os pilares precisam ser trabalhados e quais são as prioridades para isso. E quanto maior a maturidade do cliente, com maior frequência ele vai desejar fazer os reviews para que ele possa estar sempre em compliance com aquilo que ele detectou que é importante para a empresa, né? Então, essa é a ideia do review. Bem, Jean, só para a gente refrescar aqui a memória de quem não assistiu o episódio anterior ou de quem assistiu, também revisitar aqui o conceito. Fala dos 5 pilares aqui do framework, por favor. Excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance e custos. Bacana. Então, entendendo que eu tenho esses 5 pilares e é um conceito do review, de revisitar e reolhar novamente, fazer uma reanálise, eu poderia ter feito uma análise anterior, determinado um plano de ação, um plano de execução, não necessariamente em todos os pilares, mas em alguns com mais profundidades, outros com menos. É nesse momento, Jean, que eu posso estar aproveitando e revisitar o que eu consegui fazer no meu plano de ação e o que deu certo, o que não consegui fazer e o que eu precisaria melhorar. O momento do review é esse? Isso. O review também é uma coisa continuada. Inclusive, a própria ferramenta nos permite ter vários milestones dos seus reviews, né? Ou seja, eu posso comparar na própria ferramenta como o que você melhorou, se você melhorou, caso por algum acaso tenha algum deslize, o que você piorou. Mas a ideia é você estar sempre evoluindo, né? Entendi. Mas na ferramenta exatamente permite você acompanhar isso e você fazendo esses reviews periodicamente, você consegue ver como a sua empresa está amadurecendo na sua jornada na nuvem, né? Como ela está crescendo e tendo bases mais sólidas na nuvem, né? Então, nada de operar ambiente em nuvem às cegas, né? É um negócio estruturado, que deve ser cadenciado e que tem metodologia para isso, né? Nada de ficar achando.
Tem método. Existe método e existe forma de fazer, né? E cada dia o review mesmo ele é melhorado. Então, os pilares que estão postos hoje tem uma série de itens que amanhã podem ser adicionados, né? Porque, como a gente conversou, esse organismo vivo vai mudando e com novas tecnologias, novas ofertas, novos produtos, o review também vai amadurecendo. Então, é natural que ele precisa ser feito com uma certa periodicidade. Até mesmo porque surgiu uma nova tecnologia no review anterior. Na verdade, no primeiro, vou dizer assim, na versão beta que você implementou, que você rodou, não tinha aquela tecnologia. Uhum. Então não tinha nem recomendação, não tinha melhores práticas para nada, Exato. porque a tecnologia literalmente não existia, na verdade. Surgindo a tecnologia, ela vai começar a aparecer no cockpit e aí você vai tomar devidas ações. Mas eu queria que vocês pudessem explicar aqui um pouquinho para a gente algum caso de uso onde vocês conseguiram trazer um benefício ao executar o review dentro de um cenário real e que o cliente olhou e absorveu um conhecimento diferente e que de fato acabou melhorando a estrutura dela por conta desse review. Tem algum caso que possa compartilhar? Eu acho que o principal que o cliente vê é ele enxerga uma fotografia de como ele está. Às vezes isso é impactante para ele. Mais do que o review em si, de como ele vai amadurecendo na jornada na nuvem, eu acho que o primeiro review que ele vê, ele diz, caramba, e tudo isso, que geralmente a pessoa começa sem método na nuvem, né? Nuvem é legal, vou dar uns cliques aqui, vou subir máquina e tal, sem um método, né? Sem pensar mais para frente como que vai ser tudo. E quando acontece esse review, a pessoa fica pouco menos que estarrecida vendo aquilo, né? Eu acho que o mais importante de fazer o review é exatamente isso. Fora também que ajuda, né, a amadurecer a nuvem da empresa. Um só review é uma fotografia, mas usando o mesmo princípio de uma série de fotografias e acelerando essa série, eu tenho um filme. Então, o conceito de fazer reviews periodicamente, feito que vocês já estão falando aqui, é que eu saio desse momento estático e esse choque de realidade e fique preso somente nele. Daqui a um ano eu faço, ou quem sabe, talvez 2, né? Porque não vai mudar muito mesmo, mas eu crio esse conceito de sair de uma fotografia e ver um filme da minha evolução de maturidade. Faz sentido também isso? Faz, e para provar esse ponto e mostrar quanto ele é importante e como a AWS valoriza isso, ela bonifica o cliente por fazer o review. Então, além de dizer que é importante, ela está colocando um crédito junto disso, né? Muitas vezes ela vai acreditar você pelo fato de você ter priorizado o review e ter feito o review. Por quê? Porque para a AWS é muito importante que o seu workload esteja seguro e está rodando dentro das premissas dela. Então, na ideia de uma responsabilidade compartilhada, é muito eficaz e importante que o seu workload esteja rodando de maneira segura, esteja rodando de maneira excelente. Não é só tão importante para o cliente, mas é importante para a Amazon também. E tanto é que ela bonifica o cliente que prioriza fazer o review, né? Então, para cada workload feito, ela bonifica você nesse review. Então, existem uma série de critérios e de formas de fazer, mas sim, você pode ser bonificado de maneira a ter um desconto na sua conta por estar priorizando o review, né? E isso é importante para a Amazon. Então, nós como parceiros, nós vamos conduzir o review para te dar essa foto, esse filme, né? E como se sabe que isso tem um trabalho, isso não é simples, não é uma coisa trivial, é uma coisa que toma tempo de equipes multidisciplinares, existe então um crédito para que isso seja estimulado. Então, além de ser importante, existe um estímulo da própria Amazon. Uma coisa que eu queria que o Jean pudesse explicar aqui um pouquinho para a gente para cada modelo de negócio existe uma necessidade diferente e uma frequência desse review. Não é receita de bolo. Todo mês eu tenho que fazer, a cada 3 meses. O que vocês têm visto no dia a dia de vocês? Com que frequência? Realmente depende muito do pilar, né, da vertical da empresa, mas geralmente as pessoas fazem a cada 6 meses. E dentro do próprio Architect, existem lentes que eles chamam para algumas verticais. Por exemplo, vertical de serviços médicos, financeiro, ou seja, são especializações em cima daquelas verticais. Se você já trabalha naquela vertical, você já tem algumas perguntas
já mais focadas para aqueles serviços. Então, você sai de um campo genérico para trabalhar no seu segmento da sua indústria, trazendo mais realismo e também trazendo mais insights para você desenvolver um plano de ação e fazer a sua jornada e o seu review de forma consciente e trazendo resultados. É isso? Isso, Exatamente. E aí, Legal. de acordo com a criticidade do workload, é que você também vai buscar fazer com maior ou menor frequência, né? Então você tem workloads que são mais estáticos, que mudam menos. Então vamos supor que você tem um sistema de recursos humanos e que ele só muda quando as legislações mudam. Então talvez ele não vai ter uma frequência tão grande, você não vai ter uma frequência de review também tão grande. Mas você tem um sistema médico, como o Jean citou, né? E aí o tempo todo você está tendo aí novidades e regulações acontecendo, e aí você precisa então aumentar a periodicidade disso para que a criticidade do seu sistema não seja acometida de uma falta por não ter prestado atenção numa revisão mais continuada. Bacana, bacana. Então fica aqui as dicas, faça o seu review, né? Coloque isso no seu plano de ação, a sua periodicidade. Jean, eu queria agradecer muito os seus insights e o seu compartilhamento aqui. Até o próximo episódio. Obrigado a você também. Paulo, obrigado pela sua participação e até o próximo. Valeu, Verro. Legal. E você que nos acompanha, coloque sim no seu review não somente o próprio Well Architect Framework, mas também revisite todos os nossos episódios aqui no Visor Podcast. Não deixe de compartilhar, comente. E você sabe, nada melhor do que você revisitar melhores bibliotecas, montar um plano de ação e executá-los e acompanhá-lo. Eu te vejo no próximo episódio.